E aí, pessoal, bem-vindos ao primeiro TetraCast. Estou aqui hoje com a arquiteta, consultora em acessibilidade, está à frente da Conexão Acessível, empresa que fornece produtos e soluções focadas em acessibilidade, Eliana Trevisan. Bem-vinda, Eliana. Olá, tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje, Guilherme. Principalmente num dia especial, o primeiro podcast de muitos que virão por aí e falando de um assunto muito importante, a questão, né, da acessibilidade, do nosso bate-papo de hoje. Isso mesmo, Eliana, que é coautora do livro 14 Profissionais e um Propósito, focado em soluções para acessibilidade. Já podemos começar por aí, Eliana. Como que foi esse livro, 14 Profissionais Unidos num Único Livro? Isso, ó, até trouxe ele aqui, esse é seu, tá, Guilherme? Ah, moleque, obrigado. Esse livro aqui nós escrevemos, eu mais 13 profissionais de acessibilidade, e fizemos uma mentoria e no fim da mentoria surgiu esse livro, né? Um livro muito importante que fala sobre várias questões de acessibilidade, onde cada profissional escreveu um capítulo, o meu é o de número 14, e cada um fala das suas experiências, né, do seu dia a dia, cada um focado no tema. Então é um livro muito bacana porque, como ele é feito por capítulos, é um livro bastante didático. Então aqui nós falamos sobre calçadas, falamos sobre indústrias, apresentamos os produtos também. Então é um livro assim, de cabeceira que todo mundo recomenda ter esse livro em casa. Então, Guilherme, esse é o seu livro e que você faça um bom uso dele. Pessoal, muito obrigado. Depois a gente deixa o link na descrição para quem quiser comprar esse livro. Com certeza, para todos os profissionais, né? Para todos os profissionais, gestores, estudantes, porque na minha época, Guilherme, quando eu formei, eu fiz a faculdade de arquitetura em 2006, nós não tínhamos assim acesso a muitas informações sobre a acessibilidade. Então foi muito difícil naquela época, né, estudar sobre isso. E hoje a gente tem mais recursos, né, como no caso esse livro, e também, né, podcasts como esse aqui, que a gente pode conversar sobre esse assunto. E como que você foi se aprofundando nesse assunto, virou um especialista? Não é comum profissionais de arquiteto especialistas em acessibilidade. Então, tudo começou quando eu era estagiária do Banco do Brasil em 2004. Eu formei em 2006 e aí em 2004 eu era estagiária do Banco do Brasil e eles estavam fazendo uma reformulação em relação às normas técnicas que a NBR 9050 tinha atualizado para 2004. Então, os arquitetos, os engenheiros precisavam reformular os bancos. Então, era tudo muito novidade para nós. Então, foi quando nós fizemos um curso e eu tive esse primeiro contato lá no Banco do Brasil sobre acessibilidade. E aí eu pensei, nossa, a gente não vê isso na faculdade, pelo menos naquela época, né, que eu estudava na arquitetura. E eu vi o quão importante é trabalhar com acessibilidade, principalmente nós, arquitetos, engenheiros, que projetamos para pessoas. E foi daí em diante que eu não parei mais. Então foi algo, digamos, mão na massa, né? Porque não tinha muito o que pesquisar naquela época. E eu fui aprendendo no dia a dia, aprendi muito nesse estágio que eu fiquei e até hoje eu trabalho, né, nesse segmento. Você fazia projetos de adequações para as agências, Isso, por exemplo. Eu era do departamento de arquitetura como estagiária e aprendi muita coisa lá. Interessante. Talvez eu já tenha trabalhado com algum dos seus projetos. Minha mãe, ela foi bancária do Banco do Brasil, então já conheci o banco. E meu pai fez muitas obras de adequações das agências do Banco do Brasil. Então eu lembro, por exemplo, de piso tátil de borracha desde criança, então. Talvez eu já tenha trabalhado com algum projeto aí, né? Sim, que bacana, né? Que legal. Assim, na verdade, os bancos sempre foram os pioneiros assim, em relação às adaptações. O banco sempre esteve à frente, né? Tanto da parte da questão da sinalização do piso tátil, como comunicação visual também, os mapas, placas.
E hoje nós vamos falar sobre cidades acessíveis, inclusão, urbanismo e qual que é o papel da arquitetura e da engenharia na construção acessível das cidades. Eliana, o que seria uma cidade acessível, para começar? Acessibilidade começa quando a gente coloca o pé para fora de casa, né? A questão da acessibilidade urbana, ela é fundamental para que todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades de uma forma, de uma equidade. Então, a acessibilidade na cidade, ela é fundamental para que tenha harmonia, uma harmonia entre pessoas, entre a mobilidade também na questão dos pedestres, as bicicletas, os carros, os veículos. Então, quando a gente começa a focar só de uma determinada questão, como por exemplo os carros, a gente esquece das pessoas, né? E as cidades, elas precisam ser feitas para as pessoas. E muitas das vezes isso não é prioridade. Uma cidade acessível é quando você consegue transitar de uma forma segura nas calçadas, onde você tem uma sinalização onde a maioria das pessoas possam entender de uma forma fácil. Você poder acessar também os espaços públicos, praças, parques, como também os edifícios públicos. Então, é um conjunto de itens, né, que formam uma cidade acessível, como também a parte da vegetação, e que traz um conforto térmico, né, da sustentabilidade também. Então, são vários itens. É como se fosse um corpo humano. A gente não pode pensar só na questão do coração, a gente também tem outras questões que a gente precisa pensar para que o corpo flua de uma forma equilibrada. E da mesma forma a cidade. Então, eu vejo hoje, dando um exemplo aqui na cidade de Goiânia, como ainda a questão dos pedestres, ele não é dado ainda como prioridade. Então, acaba que as pessoas ficam com muita insegurança de andar nas calçadas, de poder acessar os parques. Então, é um trabalho que precisa ser mais, digamos, organizado. Eu não sei por que também a gente não pega exemplos assim de outras cidades mais antigas, como, por exemplo, Goiânia é uma cidade nova, ela tem 91 anos, uma cidade que está, né, um potencial de crescimento muito grande. E parece que os mesmos erros são cometidos assim, em situações que já ocorreram em outras cidades, outros países, né? Então, um exemplo assim, da cidade de Copenhague, na Dinamarca. A cidade, em 1960, ela teve uma mudança, porque eles começaram a priorizar as pessoas, porque lá teve um boom dos carros, né? E aí, nesse período, né, antes de 60, eram muitos carros, né? Os espaços urbanos começaram a ser preenchidos por estacionamento, né? Aquela loucura toda. Então, os urbanistas se reuniram e tiveram uma ideia de priorizar as pessoas, para fazer cidades para as pessoas. E hoje, a cidade de Copenhague, hoje acredito que mais de 40% andam de bicicleta. Então, as ciclovias lá são algo que foi muito bem planejado, os pedestres, as calçadas. Então, ela está em constante mudança. E isso não começa assim de um dia para o outro, né? Então, você vê desde 60 até os dias de hoje. E eu acho que a gente deveria ter esse olhar para a nossa cidade de Goiânia, né? O que funcionou bem em outras cidades de outros países que a gente poderia adotar aqui nas cidades do Brasil. Legal. Seria permitir com que qualquer pessoa possa sair e passear na rua, né? Isso. Que aí seja ela uma criança, um adulto, um idoso, um cadeirante, todo mundo tem direito de sair e passear na rua, né? Sim. E aí, hoje, muitas das cidades mesmo são ocupadas pelos carros
E é impossível, mesmo um adulto saudável andar. Pensa alguém com dificuldade de locomoção, né? Isso. A gente vivenciou isso, a questão de ficarmos em casa, né, em 2020, do que aconteceu em relação à pandemia e com isso é difícil. As pessoas se isolarem e você vê a cidade sem movimentação. Porque a cidade sem pessoas, ela morre. Não é? Concorda? Não tem vida. E muitas das vezes a questão da acessibilidade, quando a gente não tem essas questões, de não poder sair, caminhar, ter uma caminhabilidade segura, as pessoas ficam em casa, principalmente as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, porque sabe da dificuldade que vai encontrar ao sair, né, para comprar um pão. Então tem muita coisa que precisa ser revista. E tem como fazer diferente. Nessa última, eu vi você falando aí das ciclovias, por exemplo, de Copenhague. Nessa última viagem que a Tetracom fez, nós fomos para Munique e Frankfurt. Lá era mais rápido você alugar uma bicicleta ou um patinete e ir pela ciclovia do que pegar um Uber, porque funcionava bem melhor a ciclovia. E as calçadas, como você falou, largas e 100% acessíveis. Parece que lá eles já enfrentaram esse dilema, né? E já estão organizando essa questão há algum tempo, né? Parece que eles estão mais evoluídos. Assim, eles hoje, principalmente na Europa, eles estão refazendo muitas coisas, quebrando muitas coisas, por exemplo, quebrando vias de asfalto para fazer calçadas, revitalizando os rios, assim. Aqui a gente tem um pensamento de colocar ele numa caixa de concreto, né? E lá é bem diferente. Então, a questão das bicicletas, o tanto que isso ajuda a cidade, até em relação à poluição sonora, à poluição do ar, porque se a gente tem um olhar somente para os carros, quanto mais você coloca o foco em resolver algo, mais ele potencializa. Então, se a gente dá uma atenção maior para os carros, a gente acaba esquecendo dos pedestres e acaba que os carros continuam e vão aumentar ainda mais a questão das vias, né? Vão sempre estar uma superlotação, digamos assim. Então, igual eu falei na questão do corpo humano, a gente tem outros órgãos importantes que a gente precisa dar atenção, senão colapsa, né? Digamos assim. Então, essa cidade para as pessoas, né, é algo que a gente precisaria discutir bastante e dar mais atenção. Porque uma coisa assim, Guilherme, as pessoas pensam que uma calçada acessível, a maioria das pessoas, é só a questão do piso tátil, né? Da gente colocar o piso tátil, mas várias outras questões que também são importantes, a questão da pavimentação, de um piso não trepidante, da questão da iluminação, da vegetação, da drenagem também, das calçadas. Isso tudo é um conjunto de itens que trazem a acessibilidade. Falo muito que a acessibilidade é igual à segurança, né? A acessibilidade e a segurança, elas caminham juntas. Concordo. E muitas das vezes as pessoas escutam o nome, né? Acessibilidade, e acham que é só para pessoas com deficiência. Mas é para todos nós, né? Independente no seu estado de mobilidade, né? Reduzido ou não, permanente ou temporário, é para todas as pessoas. Eu falo muito assim, que os outros somos nós. Os outros somos nós. Porque a gente tem tendência de achar que isso acontece com as outras pessoas. Que a nossa mobilidade vai ser assim, 100% eternamente. E só quando você passa por uma situação onde você vai precisar de um espaço mais acessível, é que você começa a dar valor. Então, por que a gente tem que ficar vivenciando, né, sempre para poder mudar? Porque, às vezes, Guilherme, acho que tem uma falta assim, de observação. De nós observarmos as pessoas, os humanos. Porque, às vezes, você não está com mobilidade reduzida, mas você tem uma mãe que está com mobilidade reduzida, algum parente, amigo, e você acaba sentindo a dificuldade dessa pessoa, né? Então, a gente tem que pensar que os outros somos nós também,
e que a gente precisa sim, né, sempre questionar e também exigir que os espaços sejam acessíveis, porque isso não é algo que não é favor, é um direito de todas as pessoas. De ir e vir, né? De ir e Acho que essa é a primeira barreira mesmo, né? A gente pensar, se eu tivesse alguma dificuldade, alguma limitação e tivesse que fazer compra. Às vezes a gente nunca pensa nisso, né? Como que o deficiente visual vai, ou quem é cadeirante. Se colocar no lugar do outro, eu concordo, acho que é o primeiro passo, mais importante talvez, né? Assim, eu acho complicado falar, se colocar no lugar do outro. A gente nunca sabe o que o outro realmente sente, sabe, Guilherme? Na verdade, mas como a gente pode ajudar ele seguir a vida de uma forma mais segura, com menos dificuldade, sabe? De você poder, assim, eu digo muito que acessibilidade é vida que segue, sabe? É vida que segue. Porque se a gente não tem esses espaços acessíveis, a gente não tem segurança, acontece alguma coisa com a gente e a gente precisa seguir a nossa vida. E como é que a gente consegue seguir a vida? Com espaços acessíveis, né? E a calçada, igual eu falei, né? Tudo começa quando você sai de casa. Porque você sai de casa, é onde você vai levar seu filho para a escola, você vai trabalhar, você vai na padaria comprar um pão, você vai dar um passeio no parque, vai levar seu pet para passear. A sua vida começa ali. Então ela começa, é necessário que não tenha barreiras, né, para isso. Então a cidade é fundamental. Pegar um transporte público, eu vejo, entra governo, sai governo, eu vejo, Guilherme, que eles falam, vou melhorar o transporte público. Aí eu vou melhorar a questão das vias, vou colocar mais vias para os carros, e eu vou diminuir o tempo do semáforo. E onde que está a visão das pessoas, dos pedestres, né, da caminhabilidade? Como é que as pessoas chegam até lá? Como é que as pessoas chegam no transporte público? Concordo. E como que você vê, em que passo que Goiânia está nessa evolução da acessibilidade? Porque ela não está parada, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente teve a lei das calçadas, pelo menos começou a ser cobrada nessa época, e a gente teve uma grande instalação de piso tátil, que foi quando nós nos conhecemos, nós dois produzimos piso tátil nessa época. Sim. Mas também falta muito para fazer, né? Você acha que a gente está onde aí? Tá fazendo? Tem muita coisa para melhorar? Como que Goiânia está? Com certeza tem muita coisa para melhorar, né? E acho que sempre terá. A gente tem sempre que pensar na questão de melhorias. Mas eu acho que ainda falta muita informação, Guilherme, assim, para fazer com que seja mais assertivo. Porque hoje a tendência é achar que, igual eu falei no início, que é só colocar o piso tátil concreto que está tudo resolvido. E é muito além disso, uma calçada acessível. Então eu acho que falta informação, falta coerência em relação à lei atual, que inclusive precisa ser atualizada, e a questão da fiscalização também, porque acaba, Guilherme, que vai acontecendo assim, hoje em Goiânia, a fiscalização em relação às calçadas, uma edificação tem, a outra não tem uma sequência, não é algo que flui, né? Você começa a andar numa calçada que passou por adaptações, que ficou com o piso não trepidante, com a instalação do piso tátil também, mas a outra já não tem. E aí aquele dilema, né? Quem que realmente são os responsáveis pela calçada hoje em Goiânia, né? Eu penso que é a prefeitura, porque é uma via pública, assim como os carros. E por que nada é feito em relação às calçadas? É cobrado e a prefeitura acabou que delargou essa questão das calçadas para as pessoas, dos proprietários de imóveis. Eu entendo que os proprietários de imóveis, eles são responsáveis pela manutenção, pela organização da sua calçada, né? Porque a gente precisa também pensar no conjunto, né? Somos cidadãos
que também precisamos exercer essa função. Então, eu vejo que tem muita coisa para ser feita ainda, Guilherme, sabe? E para que a cidade ela tenha calçadas que tenham uma continuação, sabe? Um processo contínuo de quarteirões também em relação à acessibilidade. A única forma de conseguir padronizar as calçadas é a prefeitura participando ativamente disso, né? Não tem como ser hoje, cada um constrói a sua. Seja ela atuando construindo mesmo ou regulamentando mais nessa visão de padronização. Eu concordo que é importantíssimo mesmo. E aí acaba que cada um faz de um jeito, né? Tem aqueles que acham que a calçada é a extensão da sua casa, não colocam o piso correto, muitas das vezes não tem fiscalização. Minha mãe já caiu em calçada. Minha mãe se acidentou numa calçada e ela quebrou um dente. Minha mãe é uma pessoa idosa. Quantas pessoas não caem em calçadas hoje? E o número é gigantesco, Guilherme. Principalmente em relação a São Paulo, o que o Estado gasta com acidentes que ocorrem nas calçadas por queda é muito grande. Olha. Então, assim, vira até uma questão assim, de saúde pública, da importância das calçadas, né? E você pensar que o caminhar é uma coisa tão boa, faz tão bem para nós, né? Quando você tem ainda mais se você tem a oportunidade de caminhar numa calçada convidativa, né? Uma calçada organizada, bem iluminada, com o piso que não seja trepidante, que você não tem risco de cair. Você fez uma viagem recentemente, você viu, né, conseguiu presenciar como é o caminhar em calçadas acessíveis. A maioria das pessoas fazem a sua rotina a pé. Isso é inadmissível aqui em Goiânia, por exemplo. Você sai todos os dias sem carro. E lá isso é o mais normal que tem. O diferente é ter carro, né? Sabe o que acontece também, Guilherme, que eu já observei? Que aqui no Brasil, de forma geral, tá? Tirando algumas cidades, exceções de algumas cidades, as pessoas que andam a pé, de bicicletas, elas são vistas de uma forma meio que marginalizadas, já percebeu? Concordo. Tadinho, não tem dinheiro para comprar um carro. Olha só o nosso pensamento. Como você falou lá, quando você viajou, o pessoal anda muito a pé. E isso é algo, sim, independente de classe social. Isso, porque é tão bom quanto ir de carro. Por isso. E aqui no Brasil a gente tem essa visão, né? Por quê? Porque o foco não está nas pessoas. As calçadas, acaba que as pessoas, o espaço influencia muito no comportamento das pessoas. Com certeza. Então, quando você tem calçadas deterioradas, sem iluminação, cheio de buraco, ele fica um ambiente meio hostil. E aí, quem anda por essas calçadas? Isso vai interferir diretamente no humor dessas pessoas também. Exatamente. Né? Porque é isso, é diferente você sair de casa e tá com o jardim arrumadinho, a calçada organizada, do que tá, conforme você falou, né? Muda tudo, né? O ambiente que você está inserido. Sim, então eu já percebi isso, que as pessoas são muito marginalizadas, as pessoas que usam transporte público, sabe, vai segregando. Que nem Copenhague, a maioria das pessoas andam a pé, de bicicleta, independente da sua classe social. É isso, né? Mas é uma mudança de cultura, que tem que vir com calçadas cada vez melhores, as pessoas querendo mais sair a pé, né? Pessoal, a Eliana, ela não é nossa primeira convidada à toa, porque nós já fizemos um projeto juntos, há um tempo atrás, em prol dessa conscientização dos goianienses sobre como seria uma calçada ideal e acessível, que foi nosso projeto lá no Sinduscom, né, Eliana? Isso, lá no Sinduscom. Eu não conhecia ninguém do Sinduscom e a Eliana teve essa ideia brilhante. Se você puder contar pra gente como que foi? Então, eu me associei ao Sinduscom e na época eles estavam precisando muito resolver a questão da calçada
e me pediu essa ajuda para resolver a questão da calçada, da pavimentação, do piso tátil. E foi aí que eu pensei no Guilherme, justamente por o trabalho que vocês têm do kit da calçada acessível muito bom. Obrigado. É uma forma de padronizar a cidade também, né, de ter uma organização. Importante ter organização no espaço urbano também. E aí foi onde, né, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, super rápido, foi super rápido. E né, o pessoal gostou bastante. E quem ganha, né, são as pessoas. Porque antes disso, a Eliana ajudou no desenvolvimento também do kit calçada acessível com a opinião dela como especialista. Numa das visitas aqui na fábrica, Eliana, estou pensando em lançar esse produto, o que você acha? Ela deu as opiniões e quando foi a hora, lembrou lá da Tetracom. Exatamente, eu tinha vindo aqui na Tetracom, fiquei encantada com o trabalho de vocês. Acho que é muito importante trazer essas novidades, tecnologia. Eu falo que a gente está num momento da norma, né, das leis de acessibilidade, que surgiu em 2000, né, a lei 10.098, onde fala na questão dos espaços públicos e tudo mais. E a gente deveria estar assim, conversando sobre novas tecnologias, novas soluções, sabe, para a cidade, o que a gente precisa fazer, não o porquê precisamos, sabe, não mais discutir o porquê que tem que ser feito. É algo que já deveria estar assim, triste, sabe? Entendo. Nas questões dos projetos. Então, falta muito empresas que tragam novas tecnologias para a cidade, para o espaço urbano, novas soluções. Legal. E que fique bonito também, né? Porque a acessibilidade também precisa ficar bonita, tem que ficar integrado ao projeto. Eu tenho as fotos aqui, deixa eu pegar aqui para a gente ver. Como estava antes, na Pedra Portuguesa. Você lembra essa rampa que a prefeitura fez? Sim. Eu fiquei indignado. A gente, quando você foi lá também, você falou. Tinha uma faixa de pedestre, a prefeitura tinha acabado de quebrar a Pedra Portuguesa existente e colocado aqui um rebaixo bem mal acabado. E eu nem sei se está nas normas ainda. Me parece que sim. A calçada tinha pedras portuguesas soltando. Opa, eu achando que aqui eu estava. E eles estavam aí com esse problema. A calçada estava bagunçada, precisando de adequação com o piso tátil, com a faixa livre, porque essa calçada em pedra portuguesa ela é trepidante. Remendo também na lixeira. E aí fizemos o projeto junto com a Eliana, vamos pegar aqui uma foto melhor, em que nós colocamos o nosso 15x15 com bordas retificadas, é o mesmo produto que está aqui no Ecodreno. E no meio o kit calçada acessível. Aqui ficou interessante porque ao lado da calçada acessível nós colocamos um piso de concreto maciço, e na faixa livre o piso de concreto drenante. E aí respeitando todos os níveis, né, Eliana? Sim, ficou bem bacana essa solução. E foi uma obra que ela aconteceu de uma forma bem rápida, né, Guilherme? Então é assim, pegar para fazer, ter ação. A acessibilidade hoje, a gente precisa muito colocar a mão na massa, começar a executar, sair da parte de teoria e começar a aplicar isso, né, Guilherme? Porque a hora é agora. Eu falo muito para a gente, assim, para você planejar um ambiente, um espaço, cidades futuras, inclusivas, acessíveis, a gente tem que colocar ali o primeiro tijolinho, né? Porque o futuro é agora, é aqui. O futuro é o presente. É isso. E rendeu a gente ainda teve o teste do garçom do Augusto Fernandes. Eu acho verdade. Eu tenho um vídeo aqui. O que é o kit calçado acessível? Ele vai pré-moldado de fábrica, ele é instalado sem sistema, só na areia.
E ele já sai no padrão das normas técnicas, tanto da prefeitura como a BNT, que depois eu quero até que você explique algumas coisas também. Mas não tem como a pessoa errar, ela não precisa pensar a dimensão da faixa livre, onde que vai nesse eixo. O kit, ele já, o fato dele ser pré-moldado já é essa solução pronta, né? E aí nós tivemos aqui, interessante, Eliana, uma coisa que eu queria comentar. Esse é o Augusto. E olha que interessante, o piso menor, por não ter o bisotado, ele ficou até menos trepidante até mesmo do que a placa calçada acessível. Porque isso aí eu achei... Porque a placa, se ela descer um pouquinho aqui, ela já pode desencontrar muito lá, porque é uma peça grande. Certo. A peça pequena a gente conseguiu nivelar ela toda na placa vibratória. E foi o que eu percebi lá no meu passeio, lá na Alemanha. Lá eu peguei o patinetezinho, ia lá na ciclovia, para chegar mais rápido que de Uber, conforme eu te falei. E quando eu tinha um paver sem bisotado, esse formato 15x15 aqui, ele é o mais usado lá na Alemanha, esse formato quadrado, em várias dimensões. Quando eu estava em cima desse piso, o patinete ia uma beleza. E aí, quando eu ia no asfalto bem também, só que tinha algumas rugosidades, então eu preferia até andar nesse daqui. E quando eu estava no paver bisotado, aí eu sentia muita trepidação. Então, eu vi que o paver pode ser uma solução muito boa para acessibilidade, desde que a gente tenha essa noção, que ele com aquele bisotado é horrível para quem está andando de rodas, mas ele sem pode ser uma boa solução. Então, foi muito legal fazer esse projeto aqui, foi um dos protótipos do calçado acessível. Bacana. E é interessante também, Guilherme, que nós podemos trabalhar com cores, né, no paver, e que isso acaba dando também uma referência para as pessoas com baixa visão. E, então, tem várias possibilidades de realizar calçadas acessíveis, né? Então, um trabalho que ficou muito bacana mesmo. Parabéns! Para nós! Projeto Eliana Trevisan. Guilherme! Na execução. Ai, ai. Pois é, Eliana. E a gente falou sobre como está a atividade de Goiânia, mas e a legislação? Tanto você pode falar, seja da legislação da cidade ou da BNT. Como que a legislação brasileira está alinhada com o que está a tendência mundial? Puder comentar alguma coisa, como que está a nossa legislação hoje? Então, aqui nós seguimos as normas, né, brasileiras, né, as LBS. E, assim, é importante lembrar que norma não é lei. A norma, ela nos dá orientação de como tornar os espaços acessíveis. E a lei, leis e decretos de o que deve ser acessível, quais são os espaços. Então, é importante saber disso. Quando a gente fala de calçadas, cada município tem a sua própria lei, né? Digamos assim, igual aqui em Goiânia, que foi de 2019. Então, a gente sempre tem que seguir as leis municipais. Então, como, por exemplo, a lei da norma de calçada, que é a 16.537, que teve uma atualização agora em 2024. Aqui de Goiânia, ela precisa ter uma atualização também. E assim, eu acho que às vezes fica um pouco incoerente. Deveria ser para todos os estados, né? Tem que ser tudo igual, ter algo assim, universal. E aí aqui é uma coisa, em São Paulo é outra coisa, então isso é muito confuso. Então eu acredito que se fosse algo mais unificado, seria algo mais fácil para todos, ter mais coerência, porque isso acaba tendo muita dificuldade, inclusive, na questão da fiscalização. Em Goiânia acontece de uma forma, em Aparecida acontece de outra forma, isso fica muito confuso. E, então, assim, eu acredito que precisaria ter mais uma lei geral para as calçadas de todo o Brasil. Concordo. Até para o usuário, né? A pessoa que vai caminhar pela cidade aqui, ela sabe que se ela for caminhar em outra cidade do Brasil, ela vai encontrar as mesmas regras, o mesmo padrão, né? Exato, igual o trânsito, né?
Deveria É ser. verdade, que é internacional, inclusive, o trânsito, né, praticamente. Então, se aqui acontece de uma forma e eu vou para o Rio de Janeiro de outra forma, isso é muito confuso. Então, eu acredito que falta essa. Na verdade, em todas as áreas de acessibilidade em relação à construção civil, tem ali, elas não se conversam, sabe, Guilherme? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Corrimão. Corrimão, na norma 9050, ela diz que precisa ser em 2 alturas. Já o bombeiro, ele pede uma só. E não é duplo. Entendi. E aí, a prefeitura, na hora do Habits, ela solicita também que ela possa contemplar a questão da acessibilidade. É onde acontecem os problemas e também acaba que fica mais oneroso para o dono do empreendimento. Porque pensa, já aconteceu, Guilherme, de eu fazer consultoria e ir num prédio e teve a questão da vistoria da prefeitura e eles não queriam dar OBITS devido os corrimãos não serem duplos na caixa de escada e não ser contínuos. Só que o bombeiro tinha aprovado um corrimão de uma altura só. E aí o que aconteceu? Teve que refazer tudo. E o bombeiro, teoricamente, ele tá mais apto a definir o que é mais seguro ou não do que a prefeitura, né? Ele está vivendo ali acidente sempre, né? Então, Deveria ter sido respeitada a decisão dele, talvez, né? da acessibilidade. Ah, era sobre, Porque... Mas sobre o corrimão não é questão de segurança, né? É sobre acessibilidade. Porque por que serve o corrimão duplo? Para as pessoas com baixa estatura, crianças, também poderem segurar o corrimão. Então, por isso que ele tem 2 alturas. Então, isso é importante. Se essas leis conversassem, Guilherme, seria mais... acredito que a gente já estaria avançando mais em relação às questões de acessibilidade. Concordo. Porque acessibilidade é segurança. E o corrimão é essencial. Para você descer uma escada, subir uma rampa. Concordo. Pois é, e como que seria Goiânia aí no futuro, a cidade perfeita, as cidades do Brasil? O que será que a gente tem que começar a mudar hoje? Onde a gente começa a atuar? Temos ações como essa, né? Que eu ouvi de um arquiteto uma vez, era paisagista no caso, ele falou de acupuntura urbana. Se ele fizesse uma pracinha, renovasse uma pracinha no bairro da cidade, as pessoas iam começar a gostar daquele local e essa cultura de frequentar a praça ia expandir e iam ter mais praças pela cidade. Então, às vezes, a gente fez aqui uma ação que pode irradiar para outros locais, né? Já viu quando já viu casas assim, de condomínio, o vizinho pinta a casa e acha bonito pinta também? Em Santa Catarina. Eu até perguntei, eu fui com o Igor ver umas fábricas lá, a gente foi ver uns fornecedores. O Igor é o gerente da fábrica, da fabricação, da produção da Tetracom. E aí a gente passava na rua, que tava as casas normais. Aí passava todas pintadas. Aí umas casas normais, depois todas pintadas. A gente foi conversar com o pessoal e eles falavam que tem a cultura no final do ano de pintar as casas. E é exatamente isso que você falou. Se um da casa pintar, você vê a casa arrumadinha. Assim. Meio que vai contagiando, né? Legal. Legal. E assim, eu penso igual eu falei, para a gente construir o futuro, a gente tem que começar a erguer aquele primeiro tijolo, né? Igual uma casa. A gente idealiza uma casa, mas se a gente não começar ali no primeiro tijolinho, as coisas não acontecem. Não tem como você projetar o futuro se você não tem ação no presente. Eu vejo que precisa muito de informação, conscientização, mesmo porque as questões da acessibilidade, ela é muito confusa, assim, no sentido de entendimento. Como eu falei, as pessoas pensam que é só para pessoas com deficiência, mas é para todos nós. E pensando também que a população está envelhecendo, Guilherme, e isso é algo muito preocupante. Será que nossa cidade está preparada para esse boom de pessoas idosas que está para chegar? Será que está nas nossas calçadas, nos espaços públicos? Então, eu vejo que Goiânia tem muito potencial em relação a melhorias, mas precisa ter prioridades para que as coisas aconteçam.
focar nas pessoas, no bem-estar, nessa convivência. Eu lembro quando eu morava eu sou do interior de Araçatuba, e naquela época a gente tinha é algo de interior também, de conviver ali na pracinha, de ter aquela banda passando no final de semana, e as pessoas viviam a cidade, sabe? E eu vejo que cada vez mais isso está se perdendo. E então a importância da gente pensar no agora, nessas questões, né, da caminhabilidade, da mobilidade, é fundamental para que tenhamos no futuro uma cidade inclusiva, inteligente, sustentável também. São vários fatores que estão ali juntos, que precisam ser pontuados e dar mais atenção para tudo isso. Concordo sim. Eu vejo que Goiânia tem muita gente com boa vontade, né? Querendo fazer, melhorar, mas falta mesmo esse conhecimento, um pouco de ordem, e aí que seu trabalho como consultora se torna essencial, né? Nesse papel, espalhando esses conhecimentos, né? Sim, é fundamental você ter pessoas que entendem, né? Especialistas na área, na questão do urbanismo, da arquitetura. Para quê? Para que seja feito de uma forma correta, que não tenha retrabalhos, porque assim, eu já vivenciei muito a questão da acessibilidade, tem muito ainda para vivenciar na prática. Então, muitas das coisas também, Guilherme, parece que só dá certo no papel, mas quando você vai executar é outra situação. Porque cada caso acaba sendo um caso também. Concordo. Então, tem que ter muito estudo sobre isso, da questão da melhoria. E o meu trabalho é muito esse também, né? Dou muita consultoria em relação a edificações, faculdades. E hoje tem a NR1, que fala sobre a saúde mental, né? Que é algo que no ambiente de trabalho. Então, essas questões de espaços acessíveis, ela também influencia muito a questão mental, né, da saúde mental das pessoas. Porque, igual eu falei, quando a gente sai de casa é quando começa a questão da acessibilidade, né? Então, você passar por desafios diários é muito desgastante. Então, eu vejo assim, para ter um futuro acessível, a gente precisa começar a plantar desde já. Concordo. Eu vejo que a indústria da construção civil, onde eu estou me colocando, tem um papel muito importante nisso também. Porque você, como projetista ou o engenheiro construtor, você sabe o que você precisa para o seu projeto ser acessível, mas às vezes você não encontra esse produto no mercado. Por exemplo, deixa eu pegar uma ideia. Eu acabei de falar do paver com chanfre. Só, eu queria aplicar aqui um piso drenante, um sistema intertravado, e precisava que fosse acessível. Se não existir esse produto, não tem como você aplicar. Então eu vejo que a gente tem esse dever de entender as demandas do mercado e também de pivotar elas para o lado correto, que a gente acredita que acessibilidade, ecologia, e devolver essas soluções, né? A gente pensar, desenvolver produtos e trazer uma solução para melhorar a acessibilidade, ecologia, o que for. Então, eu me sinto como parte desse processo também, e toda a indústria de produtos da construção civil. Todo mundo pode olhar, ou com um olhar mais ecológico, mais acessível, né? Sim, e aí que entra a questão da tecnologia, né? A gente deveria estar nesse momento de desenvolver novos produtos. E eu vejo que ainda a gente tem muita escassez de soluções, de novas soluções. E quando, igual eu, que ano passado eu fui na China, esse ano eu fui em fábricas na Espanha, na Alemanha, quando a gente vê o mercado, que seria o top do mundo, tem soluções muito avançadas do que eu trabalho aqui, por exemplo. A gente fica chocado. E todo mundo olhando para isso, acessibilidade e ecologia. São pavers que
não usam cimento, usam um produto talvez até mais ecológico, tudo super acessível. Então, falta mesmo produto no Brasil, porque eu consegui ver essa discrepância da nossa indústria nacional com essas indústrias de referência. É importante buscar, né? Viagens como essa que você e a equipe fizeram, é importantíssimo. Justamente para a gente também saber onde nós estamos em relação a esse desenvolvimento de novos produtos. Como é que a gente está aqui no Brasil em relação a essas questões do espaço urbano, em relação à pavimentação, de novas tecnologias para a construção civil? Mas, assim, o fundamental é pensando nas pessoas, né? Trazer soluções que tragam uma boa mobilidade, uma boa caminhabilidade para as pessoas. Então, sabe que eu vejo assim, Guilherme, que a gente está muito desconectado de nós, sabe, de nosso ciclo de vida. Acho que por isso que a questão desses espaços mais acessíveis não é algo que é prioridade. O ciclo de vida eu falo no sentido assim, desde a infância até o envelhecimento, tanta coisa acontece nas nossas vidas, né? Em algum momento você vai precisar de espaços mais acessíveis. E é quando eu falo, né, de novo que, né, os outros somos nós. Então, tá muito desconectado isso ainda, né, da sociedade, né, falando assim, muito em relação ao Brasil. Porque não tem esse entendimento, não é claro essa necessidade de nós mesmos aqui. Né, aqui no Brasil, de usar espaços assim, acessíveis. Entendo. O problema não é só na acessibilidade, né? É um passo antes, que irradia até para outros setores da sociedade. Em relação assim, à conscientização. Um exemplo muito bacana é em relação ao cinto de segurança. Você lembra quando começou a campanha para as pessoas utilizarem o cinto de segurança? Cruel. E aí as pessoas pensavam assim, nossa, eu vou usar o cinto porque eu não quero pagar multa. Assim, o pensamento era esse naquela época. Mas as pessoas passaram a ver que o cinto passou a salvar vidas em acidentes. E hoje as pessoas saem de casa, a primeira coisa que elas fazem, né, a grande maioria dizendo, colocam o cinto de segurança. Elas colocam o cinto de segurança porque elas não querem pagar multa? Não, porque elas têm a consciência que aquilo é importante para ela. É seguro para ela, para as pessoas que estão ali no carro. Então, se a gente tivesse esse entendimento em relação à acessibilidade, seria um grande avanço. Porque acessibilidade, segurança, também prevê acidentes. É uma coisa que faz parte para que a vida siga. A gente não tem esse entendimento ainda. Por isso que as leis não são cumpridas. A partir do momento que as pessoas começarem a entender isso, vai ser algo natural. As pessoas, quando pensar na parte da mobilidade urbana ou na edificação, vai entender que é algo que tem que estar junto. Não tem como separar. Mas isso é um longo processo. Então, a gente está nessa fase, Guilherme. Nossa, fez sentido. A gente está nessa fase. É ruim pensar nisso, mas é verdade. Mas é verdade. É da cultura, né? Então, e aí as pessoas acham ruim assim, mas vai me multar se eu não fazer, se eu não colocar acessibilidade, não pensar na acessibilidade, eu vou fazer porque eu não quero ser multado. Aí, sabe, eu recebi uma notificação, ainda está nesse pensamento daquela época do cinto de segurança. Eu vou usar porque eu não quero ser multado. Entendi. E não é algo que é para nós, porque é importante, porque a acessibilidade ela faz parte, né, como eu te falei, do ciclo de vida. Em algum momento você vai precisar. E quando você precisar, ela vai estar lá. Perfeito. Aí você vai começar a despertar o porquê que realmente valeu a pena hoje cobrar as multas. A prefeitura persistir nisso, para que elas comecem a ter esse olhar da importância. Vamos dar um exemplo. Você gosta de ir numa pizzaria, ali, tomar seu show, comer aquela pizza, e você gosta daquele espaço. Aconteceu alguma coisa com você que você vai ficar assim, uns 3 meses na cadeira de rodas. Você precisa continuar a sua vida. E você quer naquela pizzaria que você gosta.
Aí você chega lá, você não consegue passar na porta do banheiro. Você não consegue transitar ali. Entende? Então, como é que segue ali naquele espaço? Mas se isso fosse pensado antes, era algo natural, está preparado. Entendi. É nesse sentido. E num futuro perfeito, nem iria se discutir acessibilidade. Seria algo que Esse termo poderia ir sumindo, porque tudo ia ser acessível naturalmente. E aí a gente estaria naquele momento de desenvolver o quê? As tecnologias. Para fazer melhor ou mais barato, enfim. Algo que seja mais funcional, mais seguro, né? Está naquele momento de criar novas soluções. Não, a gente está ainda numa fase de saber o que a gente faz com essa acessibilidade das leis. Entendi. Mas eu consegui visualizar um futuro acessível pela sua fala, foi interessante. Porque deu para entender que é uma mudança de cultura também, né? Às vezes não é a culpa do governo público, não, é a nossa sociedade que está nesse nível, está nesse estágio, quer dizer. No geral, isso que você falou, porque essa questão, voltando-se de segurança, quem vai se beneficiar? Todos nós com o uso do cinto de segurança. A gente tem mania, Guilherme, assim, a grande parte, né, das pessoas de culpar sempre alguém, de jogar a responsabilidade para uma outra pessoa e não fazer a nossa parte. E a gente pode fazer, sim, a nossa parte. Por exemplo, o que eu poderia fazer em relação à acessibilidade? Eu não tenho um cargo público, eu enfim, né, não tenho um estabelecimento comercial. Você pode ter atitudes mais humanas, né, em relação ao preconceito, as nossas atitudes em relação às pessoas que são diferentes de nós, né? Porque, graças a Deus, que as pessoas são diferentes, né? Pensa, um monte de eu. Né? Um outro ser igual a mim vai acrescentar na minha vida. Nada, E o que troca nós teremos? Verdade. Então, tudo é uma soma. Verdade. Então, tem muita questão do preconceito, sabe? Só que as pessoas ainda falam que não tem, mas cutuca lá, que tem, sabe? O capacitismo, as nossas atitudes diárias, assim, você pode sim transformar o meio que você vive, sabe? Então, isso vai expandindo, vai se conectando com novas... A pessoa não sofrer preconceito já é um bom primeiro passo. Por mais que a calçada ali não esteja perfeita, mas se todo mundo tratar ele como um irmão igual, tudo certo, né? Já é um primeiro passo, já. E as pessoas, em relação ao preconceito, muitas vezes não é só com pessoas com deficiência, sabe, Guilherme? Até em uma condição de estado, né? Por exemplo, as pessoas que vão envelhecendo, as mulheres grávidas, eu mesmo já passei, assim, passei por um momento que, por eu ter filhos, assim, mudando o assunto, mas estou falando da questão do capacitismo, assim, em relação à acessibilidade, que também tá junto, de você achar que aquela pessoa não consegue desenvolver tal habilidade, você julgar, você ter um preconceito em relação a isso, sabe? Entendi. E porque você se projeta na outra pessoa e você acha que ela... Por exemplo, se fosse eu não conseguiria, então você projeta você em outra pessoa e você acha que aquela pessoa realmente não vai ter uma condição de exercer uma função. E que isso acontece muito em relação à empregabilidade. Entendi. É um assunto... Porque se eu for tentar, como que fala, ver o lado de um deficiente visual, por exemplo, né? Como que ele se sente? Mas eu entendi o que você falou. Se eu ficar cego hoje, é diferente dele que está cego há vários anos, às vezes nasceu cego. Exatamente. Porque ele percebe o mundo pelo ouvido, pelo tato.
Quando a gente recebeu o Aldir aqui para testar o calçado acessível, eu tive muito essa visão. Porque ele fazia tudo que eu fazia, ele fazia. Que eu até te falei, a gente saiu daqui e ainda foi para um barzinho ainda. Ele olhava as horas, ele abria o vidro e colocava o dedo nos relógios. Ele falava, Guilherme, gosto de andar de bicicleta. Celular, me mostra o Aldir andando de bicicleta. Aí ele me mostrava a foto. Uma pessoa normal e super legal. E aí me ajudou muito a quebrar esse preconceito, porque às vezes eu poderia ver que é uma pessoa com dificuldade. Não, se ela tiver a rota dele aqui, ele vai até para a China, meu amigo. Se tiver uma rota acessível, ele vai que vai. Então, essa questão de espaços mais flexíveis permite que nós possamos conviver mais com a diversidade. E todo mundo ganha. Como você falou, né? Você tinha um preconceito de que talvez ele não conseguiria fazer tal coisa, mas como isso não é. Porque a gente projeta na pessoa. A pessoa que ela é cega, nasceu cega ou ficou, ela começa a desenvolver novas habilidades. Sabe por quê? O corpo humano é incrível, né? Assim, o ser humano é algo divino mesmo. E quando você, em alguma situação, por exemplo, perdeu a visão depois de adulto, a sua consciência vai desenvolver em você novas habilidades que talvez você nem sabia que tinha. Então, ninguém fica inválido. Existe uma transformação nas pessoas. Então, a sua consciência vai encontrar forma de te potencializar de outra forma. E aí, nisso, a gente aprende coisas incríveis com essa transformação. Convivendo. Tá me fazendo pensar muito além da engenharia. Não é? Esse assunto. E é um assunto interessante porque a gente fala de pessoas, né? Puramente, né? Tudo em volta das pessoas. Né? E para você ver o tanto que a gente está desconectado de nós. De nós mesmos, do outro. Verdade. Então eu assisti um filme, Guilherme, chama Dois Mundos. E aí foi meio que o inverso desse exemplo que você deu. Fala sobre pessoas com deficiência auditiva. E algumas utilizavam aparelho. Tem algumas situações que a pessoa é implantado, que você consegue escutar. E aí elas eram oralizadas, né? Assim, elas falavam. Porque a dificuldade da pessoa que não escuta, ela não escuta a pronúncia, então ela tem dificuldade para pronunciar. Né? Da articulação, da musculatura. Então, eles fazem até a fonoaudiologia para saber como para você falar uma palavra. Né? Como que ele vai falar uma coisa perfeita se ele não escuta aquilo perfeitamente? Então, mas o filme é sobre essas pessoas que foram oralizadas, elas usam o aparelho, e aí no dia a dia elas usavam esse aparelho. E aí depois elas, quando chegavam em casa, elas ficavam doidas para tirar esse aparelho. E elas falavam assim, não sei como é que essas pessoas conseguem ouvir tanta coisa. Que loucura, deixa eu voltar pro meu mundo aqui. Porque é muita informação, se for pensar, a gente tem muita sentidos, né? Tato, olfato, a visão, isso acaba nos despertando um pouco, você vai ficando um pouco, você vai distraindo. É difícil manter o foco, com tanta coisa acontecendo. E aí essas pessoas falavam, né, mas como é que vocês conseguem escutar? E aquilo para elas era uma coisa muito confusa, sabe? Incomodava. Entendi, olha... Interessante, né? Interessante. Eles não gostam. Olha, que pensamento. E aí a gente pensa, nossa, ele não escuta. Mas eles tinham uma outra percepção de mundo, vivia a vida normal, mas... E aí eles falavam, tem uma hora que a moça fala, né, que bom que ela pode transitar, assim, nesses dois mundos. Verdade. Essa opção de ouvir e não ouvir, sabe? Desligar, né? Se for pensar, você tem momentos que seria muito bom, né? Então, é incrível, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender um com os outros, assim, sabe? Com toda essa diferença.
Top, show de bola. Então, por isso que falar de acessibilidade, né? Falar de pessoas, e a gente vai entrando para outros assuntos, né? Sem fim. Sem fim. Mas Sem fim. muito bom. Obrigado por ter vindo na Tetracon, no nosso primeiro podcast. É uma honra para mim poder conversar com você. Uma especialista, você vive a acessibilidade na veia, né? Pensa nisso sempre. Aprendi muito e sei que vou continuar aprendendo aí, porque vamos continuar trabalhando juntos, né? Pessoal, a Eliana, como falamos, ela tem a Conexão Acessível, que vende produtos para acessibilidade, e antes disso, ela já sempre foi uma consultora de projetos para acessibilidade. Adequação de espaços, como ela falou lá no início no banco, e diversos outros projetos que ela fez. Então, fica aí conhecendo essa fera aí, precisou. E nós da Tetracon estamos aqui também sempre bolando soluções para tentar melhorar as nossas cidades. Muito obrigado, viu, Eliana? Eu que agradeço, prazer estar aqui e muito feliz, né? Principalmente sendo o primeiro podcast de muitos que virão pela frente, e vamos juntos, né, Guilherme? E em prol de espaços mais acessíveis e principalmente consciências mais acessíveis, né? Importantíssimo. Então, fica aqui, meu muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Vocês e até a próxima. Valeu. Siga a gente lá nas redes sociais, @tetracomind. E @Conexão Acessível. Isso. E compre o livro Acessibilidade, 14 profissionais e um propósito. É isso. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Uhul!